E muita gente descobriu, puxa, o Brasil tem terras raras, tá? Temos, e não é de hoje. Então, justamente para fazer uma discussão sobre a questão das terras raras, sua importância na exploração econômica no momento que nós vivemos, na terceira década do século XXI. E que relações isso tem a ver com o Brasil e no contexto geopolítico. Hoje, o Visão Crítica vai discutir esse tema e temos como convidados aqui no estúdio o economista Gustavo Pessoa, a quem eu agradeço ter aceito o nosso convite, Roberto Janete da Fonseca, economista que já esteve conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e remoto o nosso convidado, o ex-ministro Raul Jungmann, hoje é diretor-presidente do IBRAM, que vai entrar daqui a pouquinho e nós vamos também, vai fazer parte desse nosso diálogo. Eu começo primeiro com o economista Roberto Janete da Fonseca. Nós estamos conversando até pouco antes de iniciarmos o programa. Não valeria a pena fazer uma introdução? Eu colocaria para o senhor para explicar o que são terras raras. Para muita gente nunca tinha ouvido falar. Falou, terras raras? Mas o que é? O que tem a ver com no que consiste? Então, a primeira questão que eu coloco, justamente até para introduzir esse nosso diálogo nessa conversa, que eu sempre digo, Roberto, que a proposta do Visão Crítica é uma proposta também pedagógica. A gente tem de qualificar a reflexão sobre o Brasil. E é necessário conhecer, e por isso que nós trazemos sempre os especialistas. Começo com você. No que consiste? O que são terras raras? Olha, muito boa noite. Foi um prazer estar aqui com você de novo, professor Vila. Aqui, terra rara. Até essa denominação eu acho muito imprópria. Por quê? Primeiro porque não é rara. Você encontra esses 17 elementos minerais de forma abundante em vários países do mundo, inclusive no Brasil. O problema não é a ocorrência, é o teor. Porque esses elementos, eles são elementos que estão misturados a outros minérios. Normalmente é uma, que a gente chama uma mina polimetálica. E tem esses elementos junto com outros minérios, que pode ser cobre, pode ser níquel, pode ser estanho. E essas terras raras, a grande dificuldade é achar num teor econômico, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a tecnologia de separar e concentrar. Porque não é fácil, é um processo tecnológico que poucas empresas no mundo, ou poucos países no mundo, dominam. E o grande país que domina isso, porque tem investido há décadas em tecnologia e inovação, é a China. E a China passou a dominar 80% em média, de cada uma tem um percentual, mas essas terras raras, elas são usadas hoje nas chamadas indústrias modernas, que é a indústria eletrônica, indústria aeroespacial, indústria bélica, indústria de aviação, nos aviões, as turbinas, enfim, nas perfuratrizes de petróleo. Se você não tem a disponibilidade dessas terras raras, vários setores avançados da economia podem ter problema de suprimento e a entrar, eventualmente, até num colapso de oferta de determinados produtos. Você imagina você não ter metal para fazer turbina de avião. Então você tem um problema aí com Boeing, com Airbus, com Embraer, todos eles dependem de terras raras. Os carros elétricos dependem de terras raras. O lítio é um metal crítico. O titânio, não é só as terras raras que são críticas, também há o titânio, o tungstênio, o estanho. São metais que são usados nessa indústria moderna e que sem eles, por exemplo, telefone celular, você tem em cada telefone celular 14 gramas de estanho para fazer a solda elétrica. Se você não tem o estanho para fazer a solda elétrica, você não vai ter telefone celular. Então, assim, nós estamos falando de a sobrevivência de indústrias muito importantes no mundo. Daí a relevância que esse tema tem, que entra na agenda do Trump, do presidente Xi Jinping, do Brasil. Os Estados Unidos quer que o Brasil seja fornecedor de terras raras para os Estados Unidos, porque ele não pode confiar mais na China. A China coloca cotas de exportação, os Estados Unidos entram em pânico, a Europa também não sabe a quem recorrer. E o Brasil, então, está no epicentro dessa discussão. Por isso que nós estamos aqui conversando desse assunto hoje. Aproveitando a ocasião, já que o Roberto Janete da Fonseca falou, o Brasil está no epicentro, vou passar para o Raul Jungmann, que é o diretor-presidente do IBRAM. Só lembrar quem nos acompanha, Raul Jungmann tem uma longa trajetória como político, um parlamentar importante, e não só, mas em Brasília,
como deputado federal e como ministro, é um verdadeiro polivalente, como diria o técnico da Seleção Brasileira de 78. Então ele foi ministro da Defesa, da Segurança Pública, foi ministro da Reforma Agrária e hoje é diretor-presidente do IBRAM. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite e justamente eu colocaria, eu vou chamá-lo de você, então, me permita chamá-lo dessa forma, e o Brasil nessa história, como é que fica? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo o seu convite e quero também dizer que é um prazer e uma honra, tá? Dividindo esse painel com o Roberto Gianna da Fonseca, um dos principais intelectuais que nós temos hoje no Brasil, e também com o professor Pessoa. E respondendo à sua questão, primeiro deixa eu fazer uma complementaçãozinha aqui no que o Gianetti falou, que é o seguinte, as terras raras não são terras, elas são rochas, e como ele disse, não são raras, elas estão dispersas aí mundo afora. O problema que ele colocou, muitíssimo bem colocado, é a questão da extração, depois da separação e, por fim, do refino. Essas tecnologias, sobretudo a do refino, mas também a da separação, ela é muito sofisticada e poucos países no mundo têm exatamente essa, digamos assim, essa capacidade. E a China, como ele bem ressaltou, detém 90% desse refino. E, portanto, ela tem um poder monopólico, quase, por assim dizer, extraordinariamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A única mineração de terra rara no Brasil fica em Serra Verde, em Goiás. Ela é de capital americano. Sabem para quem ela vende? Adivinharam? Vende para a China, para vocês terem uma ideia. Bom, agora, por que é que nós estamos metidos nessa coisa toda? No dia 17 de julho desse ano, reunidos em Toronto, as 7 nações mais poderosas do mundo, né, o G7, como se costuma convencionar chamar, eles no final produziram um statement, ou seja, um comunicado, em que eles estão exatamente ali colocando um plano de ação para minerais críticos estratégicos e, obviamente, com destaque, mais uma vez, das terras raras. Né? Então, vocês vejam, de repente, esses minerais foram alçados ao, digamos assim, ao cume da geopolítica mundial, o que não vinha acontecendo, né? Mas que, na verdade, hoje é um fato. Por que o Brasil e os Estados Unidos estão, digamos assim, discutindo, quem sabe negociando, por assim dizer? Quando eu recebi o encarregado de negócios dos Estados Unidos, porque eles não têm embaixador aqui, então quem está respondendo pela embaixada é o Gabriel, qual é o nome dele? Gabriel Escobar, que responde pela embaixada. Quando ele, logo depois que o Trump, ele já tinha estado conosco anteriormente, 4 meses, mais ou menos 5 meses anteriormente. Quando ele vai estar conosco, assim que o Trump deflagrou essa questão toda dos tarifaços e etc., ele diz, olha, se vocês botarem na mesa a questão dos minerais críticos estratégicos, ergo, terras raras, os Estados Unidos têm interesse. Isso é negocial, isso é importante, tá certo? Importante por quê? Por aquilo que o Gianotti nos colocou aqui no início. Ele é importantíssimo para todo um conjunto de ramos, de setores e tudo mais. Por que agora isso ficou tão evidente? Por que isso, de repente, se transformou num assunto? Eu outro dia estava lendo, Gianotti, no estado de São Paulo, não sei se foi sexta ou foi sábado, e eu vi 4 matérias sobre a questão de minerais críticos, sobretudo terra rara. 4 matérias. Quando, por exemplo, nos anos anteriores, simplesmente não havia qualquer citação. De repente, o presidente Lula está falando sobre isso, ninguém toca o dedo, ninguém faz, o ministro Haddad vai para os programas falar sobre isso. Essa semana, nós temos a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral, que vai, inclusive, propor as diretrizes para, evidentemente, sempre destacando que o centro é esse. Bom, o que me parece é o seguinte, para concluir essa minha resposta, mas não é algo que eu tenha, assim, digamos, certeza, mas foi algo que eu vi e achei muito interessante. Durante a pandemia, diversos países descobriram que a globalização e, sobretudo, a questão do outsourcing, quer dizer, você produzir fora do país, por preço mais baixo e com a mesma qualidade, era uma coisa que deveria ser repensada, porque muitas cadeias de valor estavam lá fora, por exemplo, dos respiradores, por exemplo, das máscaras, e eles, na verdade, traziam insegurança e até referência na soberania nacional. Então, a partir daí, começa um movimento desses países
que é exatamente se cercar de segurança para manter o suprimento desses minerais. Esses suprimentos são absolutamente fundamentais, como foi citado aqui anteriormente, né? E eu destaco a questão da soberania, a questão dos radares, a questão dos aços especiais, a questão dos caças, por assim dizer, mas também são importantes ímãs permanentes para a questão dos aerogeradores, professor, mas também das placas voltaicas e assim por diante. Por fim, para encerrar tudo isso, olhando para os minerais críticos estratégicos, eu preciso dizer uma coisa muito clara. Não existe possibilidade de passagem da economia de base fóssil, como nós desejamos, e é um dilema existencial para a humanidade, passar para uma economia de baixo carbono sem o concurso de minerais críticos estratégicos, e particularmente do crescimento desses minerais críticos estratégicos, que tinha um mercado estimado pela Organização Internacional de Energia, da ONU, que era de como 400 bilhões de dólares em 2023 e que deve chegar a 1 trilhão e 100 bilhões de dólares até 2032, 2035. É isso. Poxa vida, bem, vocês que estão nos acompanhando, veja como é complexa essa questão. Os pontos tantos que foram levantados pelo ministro Jungmann como pelo Roberto Gianetti, coisas que são centrais. Gustavo, pessoal, como combinar? Esse é fácil perguntar, eu não sei se a resposta é fácil, mas como combinar a importância estratégica dessas questões que foram destacadas pelos nossos dois primeiros convidados com os interesses nacionais do Brasil, ou seja, não é dizer que as terras raras são nossas, né, como se o petróleo é nosso, né, tentando parodiar. A grande campanha começa no final dos anos 40, mas na verdade já tem nos anos 30, desde do clássico do Monteiro Lobato sobre isso, né, sobre petróleo, que levou inclusive à prisão depois do Monteiro Lobato durante o Estado Novo por um breve período aqui em São Paulo, 3 meses. Mas a questão que se coloca, quer dizer, como a economia brasileira se relacionar nesse momento muito específico do desenvolvimento capitalista, em que aparece as terras raras como um elemento fundamental numa transição que está ocorrendo também nessa economia em relação às suas matérias-primas. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que é muito interessante a discussão sobre terras raras nesse momento, mas seria importante a gente abrir um pouco mais essa discussão, falando também desses minérios críticos, porque quando a gente fala em terras raras, a gente fala de 17 elementos. Esses 17 elementos, eles são todos materiais críticos, minérios críticos. Mas existem mais do que isso. A gente fala em 50 minerais críticos, entre eles o nióbio, o lítio e até velhos conhecidos como o cobre, que a gente tem mais familiaridade com ele. Então temos que dividir entre terras raras e materiais críticos. Tá? São dois grupos complementares. E também a gente tem que dividir isso em relação à extração e o processamento, né? De terras raras, nós falamos que a maior reserva seria a China, que detém por volta de 45% das terras raras, e o Brasil teria 25% disso daí. Porém, 80% do processamento é feito na China, que vem essa questão que estava se discutindo. Não é só extrair, mas também processar. Mas uma questão que eu acho que emerge, seria muito interessante a gente falar sobre o papel da mineração na nossa cultura, na sociedade brasileira. O Raul Jungmann fala que nós não temos uma sociedade moderna sem mineração, e é uma coisa totalmente verdade. Hoje em dia, comida depende de mineração, automóvel depende de mineração, combustíveis depende de mineração. Então é um assunto importantíssimo para ser discutido. Hoje em dia, a pauta brasileira de exportação, a gente exporta muito ferro. 70% da nossa pauta de exportação é o ferro. E o nosso mercado principal é a China. 80% do nosso ferro exportado é a China.
Então, eu acho que seria muito importante da gente discutir metais raros, terras raras, metais críticos, mas também entender o papel da mineração na sociedade e no Brasil. Não é de hoje que o Brasil tem esse potencial, mas a gente tem muito espaço para desenvolver ainda mais isso.